Você já teve a sensação de que existe algo além do que os olhos podem ver? Que a vida, mesmo com toda a sua rotina, seus barulhos, seus compromissos, parece sussurrar algo por trás do véu? Como se existisse um chamado, uma inquietação silenciosa que surge, às vezes, do nada. Uma vontade de voltar para casa, mesmo sem saber exatamente onde fica esse lugar. Esse vídeo é um convite para olhar com mais carinho para esse sussurro. Hoje nós vamos falar sobre o que é o despertar espiritual. Um tema profundo, misterioso e muitas vezes mal compreendido. O que realmente significa despertar? Quais são os sinais de que isso está acontecendo com você? E por que tantas pessoas passam por esse processo e nem sabem dar nome ao que estão sentindo? Respira fundo, porque agora é hora de acalmar a mente e mergulhar em uma jornada que começa dentro de você. Seja bem-vindo ao Templo Arcano. Aqui, cada vídeo é um espelho, um portal e talvez um lembrete de que você nunca esteve dormindo, apenas esperando a hora certa de acordar. Quando falamos em despertar espiritual, muita gente pensa em algo mágico, distante, como se fosse um dom reservado apenas a mestres ou iniciados. Mas a verdade é que o despertar é algo profundamente humano. Despertar não é se tornar especial, é apenas lembrar-se de quem se é. Assim como acordamos do sono toda manhã, há um momento na vida em que também despertamos. De dentro, a mente começa a questionar, o coração começa a buscar e a alma começa a sussurrar com mais força. Esse é o início do despertar espiritual. É quando deixamos de viver no modo automático e começamos a perceber o invisível. Não é sobre seguir uma religião, é sobre acessar um novo nível de consciência. Diferentes tradições chamam isso de nomes diversos. No budismo, é o estado de iluminação. No ocultismo, é o rompimento do véu da ilusão. Na Cabala, é a subida pela árvore da vida. Em todas, o ponto é o mesmo. O despertar é o início da verdadeira jornada interior. É quando deixamos de procurar lá fora e começamos a escutar o que sempre esteve dentro. Despertar é lembrar que somos mais do que um corpo, mais do que um nome, mais do que uma história. É o momento em que a vida deixa de ser uma sucessão de dias e passa a ser uma busca por verdade, sentido e presença. E talvez seja por isso que o despertar às vezes vem com um desconforto, porque acordar incomoda, mas também liberta. O despertar espiritual não começa com fogos de artifício. Ele começa com pequenas inquietações. De repente, aquilo que antes fazia sentido não faz mais. O trabalho, as conversas superficiais, o consumo, a correria, tudo começa a parecer vazio. É como se algo dentro de você dissesse: não é só isso, não pode ser só isso. Esse é um dos primeiros sinais. A sensação de que algo está fora do lugar. Você pode sentir uma vontade de se afastar do barulho, começar a preferir o silêncio, questionar as próprias escolhas, mudar hábitos sem nem saber porquê. Outro sinal muito comum é o que chamamos de quebra de padrões, relacionamentos que se desfazem. Novas pessoas que surgem com mensagens que parecem ter sido feitas para você. Situações repetitivas que forçam você a olhar para si. E então vêm as sincronicidades. Você pensa em algo e aquilo acontece. Um livro aparece na sua frente. Uma frase parece responder exatamente ao que você sentia. Coincidências que deixam de parecer coincidência. E ao mesmo tempo, você começa a se sentir mais sensível. As emoções vêm com mais força. A intuição se intensifica. Você se sente diferente. E pode até se perguntar: será que estou ficando louco? Mas não, você está apenas acordando.
O mundo ao seu redor pode continuar igual, mas a forma como você o percebe muda. E talvez o mais profundo dos sinais seja essa vontade de voltar para si, uma sede por conhecer sua essência. Não importa qual seja sua idade, sua história ou sua crença. Se você sente que está começando a se enxergar com outros olhos, que algo dentro de você está sendo chamado, então, talvez o despertar já tenha começado e você já esteja no caminho. Nem todo despertar é doce. Às vezes, ele vem como um terremoto, como uma ruptura que abala tudo aquilo que você acreditava ser. É o que muitos chamam de a noite escura da alma. Uma fase em que você se sente perdido, sem direção, sem respostas, sem forças. As antigas certezas desmoronam, mas as novas ainda não chegaram. Você olha no espelho e não se reconhece. Sente que o mundo ao redor não faz mais sentido. As pessoas se afastam, ou você se afasta delas, e uma sensação de solidão profunda pode tomar conta. Mas essa solidão, por mais difícil que seja, é um ventre. A noite escura da alma é o útero do renascimento. É quando a alma se cala para poder ser ouvida. É quando o ego se desfaz para que a essência possa emergir. É o momento em que a luz não brilha lá fora, mas começam a se acender timidamente dentro de você. E mesmo sem saber o caminho, você continua, porque algo em você sabe que essa dor não é fim, é transição. Muitas tradições espirituais falam sobre essa fase. Jesus no deserto, Buda debaixo da figueira, os iniciados enfrentando provas nos rituais antigos. A noite escura da alma é parte do processo, e quem a atravessa nunca mais é o mesmo. Então, se você está passando por uma fase assim, respira. Você não está falhando, você está sendo lapidado. O despertar às vezes vem pelo amor, mas muitas vezes ele chega pelo caos. Quando o despertar espiritual acontece, as mudanças não são apenas internas. A forma como você vê o mundo muda e, inevitavelmente, a forma como você vive no mundo. Algumas pessoas mudam de cidade, outras mudam de profissão, algumas mudam de relacionamento, mas o mais importante é que você começa a mudar de vibração. Aquilo que antes era prioridade perde o brilho, e o que antes parecia bobagem agora faz sentido. Você passa ainda a buscar mais silêncio, mais verdade, mais autenticidade. Passa a ouvir mais o corpo e a respeitar seus ritmos. Muitos relatam uma sensibilidade energética crescente. Começam a sentir ambientes, pessoas, intenções. A intuição se torna mais nítida. A voz interior, antes ignorada, agora guia decisões. O despertar espiritual também impacta seus relacionamentos. Pessoas que antes eram muito próximas simplesmente se afastam. Não por mal, mas porque os caminhos já não se cruzam mais. Em compensação, novas almas chegam. Pessoas que vibram parecido, que trazem novas conversas, novos aprendizados. O despertar não te torna melhor, ele te torna mais verdadeiro. E com isso, você começa a fazer escolhas diferentes. Não por obrigação, mas por ressonância. Muitos começam a cuidar da saúde, da alimentação, da mente. Não como estética, mas como um ato de amor e presença. Você pode até continuar no mesmo emprego, na mesma casa, com os mesmos amigos, mas tudo dentro de você estará organizado de outro jeito. E talvez o impacto mais profundo seja este. Você para de fugir de si e começa a caminhar ao seu lado. A vida deixa de ser uma sequência de metas e passa a ser uma dança entre o invisível e o agora. Despertar é renascer, ainda que ninguém lá fora perceba, mas você vai saber, porque algo em você vai sorrir em silêncio e dizer: agora sim eu me encontrei. Depois que o despertar começa, é comum acharmos que chegamos lá, que agora somos conscientes, evoluídos, iluminados.
Mas esse é justamente o primeiro obstáculo, o ego espiritual. Ele é sutil, ele veste branco, fala bonito, cita mestres, mas no fundo ainda busca validação. O ego espiritual é a armadilha de achar que já sabe tudo, de se colocar acima dos outros, de transformar o caminho em um palco. Outro obstáculo é o escapismo espiritual, quando usamos a espiritualidade para fugir da vida real. Evitamos lidar com traumas, com emoções, com a matéria, e nos escondemos atrás de frases prontas como tudo é energia, nada é por acaso. Verdades, sim, mas quando usadas para evitar o enfrentamento, tornam-se muros. Há também a pressa por evoluir, a obsessão por abrir chakras, manifestar milagres, alcançar frequências. Mas o despertar não tem atalho. Ele acontece no tempo da alma. Se não houver presença, não há progresso. Por isso, é preciso humildade para seguir aprendendo, para aceitar que o caminho é feito de curvas, não de certezas, e para entender que despertar não é se afastar do mundo, é conseguir estar nele com mais consciência, mais compaixão, mais verdade. É lembrar todos os dias que a luz real é a que atravessa a sombra e que nem todo brilho é sinal de luz. O despertar não é um destino, é um caminho que se pisa, passo a passo, e ele se cultiva nas coisas simples, quando você escolhe respirar fundo antes de reagir. Quando, mesmo com pressa, decide escutar seu corpo. Quando escolhe o silêncio ao invés de vencer uma discussão. Quando observa até a própria mente, sem se julgar. É ali que o despertar se fortalece. Práticas como meditação, autoobservação, journaling ou conexão com a natureza ajudam a manter esse estado de presença desperta. Mas mais importante do que a técnica é a intenção. A espiritualidade não está só nas velas e cristais. Está na forma como você trata os outros, como se olha no espelho, como lida com seus próprios ciclos. Despertar é, todos os dias, lembrar-se de voltar para casa, dentro de si. E mesmo nos dias mais densos, mesmo quando tudo parecer distante, escolher, ainda assim, continuar o caminho. Não porque você precisa melhorar, mas porque algo em você já começou a florescer. E flores não voltam atrás. Cultivar o despertar é isso: ser raiz, caule, pétala e espinho. E mesmo sem saber o tempo certo de cada coisa, manter-se virado para o sol. Despertar espiritual não é sobre se tornar alguém novo. É sobre lembrar-se de quem você sempre foi. É a jornada de tirar as camadas, de desapegar dos personagens e encontrar no silêncio aquilo que é eterno. É um processo, um chamado que sussurra, que convida e que cada alma responde no seu próprio tempo. Se você chegou até aqui, talvez algo em você já esteja nesse caminho. E que bom! Porque não existe despertar solitário. Quando uma alma desperta, ela acende luz ao redor. Por isso, continue. Com leveza, com verdade, com presença. E se quiser, siga com a gente nessa jornada. No próximo vídeo, vamos oferecer uma meditação guiada para aprofundar esse estado de escuta interior e fortalecer essa conexão com a sua essência. Até lá, conta pra gente nos comentários. Você já sentiu que está despertando? Ou conhece alguém que está passando por esse processo? Compartilhar é um jeito de se reconhecer no outro, onde cada despertar é sagrado, é único, é luz que volta a brilhar.